Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Melo, falando de São Paulo no dia 14 de agosto e gravando o vídeo de número 200, a simplicidade da salvação. Eu gostaria que você nos ajudasse, meu querido irmão e amigo, dá um like, compartilhe, faça sua inscrição, para que a gente possa reforçar a divulgação desses vídeos e ajudar a muitos que às vezes andam aí na dúvida com relação à palavra de Deus. Principalmente num tema como esse, que é rico. Eu não quero aqui traçar um paralelismo entre a lei e a graça e discorrer sobre a graça, sobre a salvação nas mais variadas formas, mas dar uma pálida ideia de como chegar-se a Cristo, como receber a salvação, quem pode receber a salvação. Bem, eu começo só citando João 17, quando João Batista estava lá no Jordão batizando, Jesus apareceu junto a ele para ser batizado também, ele se apresentou ao Senhor e depois disse: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Está muito claro. Um texto que eu escolhi para a gente meditar é exatamente o de Romanos, capítulo 10. Tem pontos aqui interessantíssimos. No capítulo 10, vamos considerar apenas alguns, para a gente poder compreender e embasar o que estamos querendo transmitir. Primeiro, ele diz sobre os judeus que rejeitam a justiça de Deus. No verso 6, ele diz o seguinte: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu ou quem descerá ao abismo. Estou aqui simplificando a leitura. No verso de número 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre o judeu e o grego. E o verso 13 diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Preste bem atenção: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há judeu, não há grego, não há pessoas marcadas, não é, para a salvação, pessoas marcadas para a perdição. Depende única e exclusivamente de abrir o coração, receber Cristo em seu coração, confiar nesta palavra e diz aqui: confessar, serás salvo. Percebe? Sem nenhum problema. Pastor, não tem nenhum problema mais, não tenho que observar nada. Espera um pouco, vamos mais em frente. Eu estava observando aqui, Jesus, numa ocasião, indagou de um jovem se ele conhecia os mandamentos. E ele disse: eu conheço. Então você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Aquilo tocou profundamente, porque ele era muito rico, ficou muito triste com aquela palavra, foi embora. Não deve ter feito nada do que o Senhor orientou. Ele estava preocupado com a lei que fora dada no Sinai. Na verdade, não foi apenas os 10 mandamentos, mas a codificação legal, que está lá no Pentateuco, distribuído nos primeiros 5 livros da Bíblia, principalmente o Pentateuco, principalmente o Levíticos, né, Deuteronômio, e são mais de 600 códigos de leis que os estudiosos dividem em 3 grupos, que são a lei que trata das coisas civis, a lei que trata das questões de ordem moral e a lei que trata das questões de ordem cerimonial, ou seja, do culto. Não é? Me lembro de uma missionária que andava pregando muito bem, depois acabou desviando um pouco, e ela, um pouco não muito, e ela disse que da lei que foi dada a Moisés, apenas a lei cerimonial ela foi abolida no advento do Messias, mas que a lei civil, que a lei moral, as demais, os mandamentos, e nele se inclui guardar o sábado e muitas outras coisas, né? Muitas outras questões legais que deveriam ser observadas pelos cristãos
na dispensação da graça. E eu posso lhes garantir que a salvação é realmente simples, que não exige cumprimento de pontos de ordem legal. Aliás, por falar em pontos de ordem legal, temos aqui a questão de ordem moral, que no Novo Testamento também temos questões de ordem moral ao longo de toda a extensão do Novo Testamento. Até mesmo nos próprios evangelhos, há muitas questões de ordem moral, como há também de ordem civil. Então, mas todas elas estão circunspectas à vida em Cristo na dispensação da graça, que significa favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos salvou por sua bondade. Então não há a obrigatoriedade de se preocupar com guardar o sábado, cumprir a lei. Até porque, o senhor disse, quem guarda um mandamento da lei e tropeça em outro, já é réu de todas. Então não há muito o que discutir nessa questão. Mas no capítulo 15 de Atos, quando a igreja recém-nascida, não é? Ainda uma menina, começou a se difundir por todas aquelas regiões, os problemas começaram a acontecer por conta dos chamados judaizantes, aqueles que aceitavam o evangelho, abraçavam o caminho, mas ainda estavam presos aos mandamentos lá de trás. Não faça isto, não faça aquilo, não faça aquilo outro. E tem textos importantes que tratam desta questão, como na carta aos Colossenses, não é? Bem, e no capítulo de número 15 de Atos, quando surgiram esses problemas, todos os apóstolos se reuniram na igreja em Jerusalém, na sua primeira assembleia, para discutir algumas questões, e estava lá Pedro, estava lá Tiago, estava lá João, os demais apóstolos, e disseram o seguinte, Atos 15, 10. Agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. E aí veio o relato de Simão, a palavra de Tiago, né? E chegaram à seguinte conclusão, no verso 28 do capítulo 15. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Percebe que são questões de ordem moral, não é? Algumas estão ligadas a questão da ordem cerimonial, não é? Mas deveriam, pela palavra dos apóstolos, que se abstivessem de tudo isto, que não se impusesse nenhum jugo pesado para que os discípulos se cumprissem. Mas aí surgem alguns crentes assim, não, mas na minha igreja não, é muita exigência. Mas que exigência? Mas que exigência? Algumas igrejas têm lá suas exigências de ordem moral, e aí estabelece suas regras. Algumas pesadas, outras nem tanto, mas nessas questões de ordem moral, é bom observar que elas tratam da doutrina da santificação, exatamente, que é doutrina fundamental da Bíblia. Sem santificação, está lá em Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação. Porque não faz sentido a pessoa dizer que creu, que abraçou a graça, que abraçou Jesus, que recebeu a sua palavra, que com o coração ele creu, se não houver essa entrega total, né, de corpo, de alma e de espírito ao Senhor. Não é o Evangelho. E a pessoa não se converteu, porque é o conjunto. Aí você pergunta, mas pastor, esse negócio de santificação, não pode isso, não pode aquilo, não são obras, não é um sacrifício humano, não é doutrina de homens imposto, não. O que é doutrina de homem nós sabemos, mas o que é doutrina de Deus e o que é doutrina que procura resguardar o crente de se comunicar com as obras infrutuosas das trevas, se emporcalhar, se enlamear,
seguir o desenfreamento deles, isso a gente conhece muito bem. Vai lá para o Salmo 1, está escrito lá, não é um mandamento. Está lá, bem-aventurado, quer dizer, feliz é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes ter o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É mandamento? Não, é uma reflexão. Mas se desobedecermos a palavra e fizermos exatamente ao contrário, que bem teremos da parte do Senhor? Como Deus, como o Espírito de Deus poderá operar em nossa vida se nós nos maculamos da mesma forma como o mundo faz no seu desenfreamento? Está lá na carta de Paulo a Timóteo, primeira e segunda carta, os conselhos que ele dá para Timóteo. São coisas assim. Então, Jesus mesmo disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sirvo a Deus há mais de 50 anos, não é? Eu nunca tive problema de dizer, mas para mim não dá, eu não posso fazer isso porque para mim é difícil. Não tem nada difícil, é só ser fiel ao Senhor. O seu corpo pertence a Cristo. Sua alma, a sua vida pertence ao Senhor. Paulo diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aí eu pergunto, se você acha que o Espírito Santo pode entrar em qualquer ambiente, parar em beira de balcão, tomar cachaça com os amigos, tomar vinho com os amigos e fazer, o Espírito de Deus pode estar com você naquele momento? Não. E aí, só para a gente concluir, eu quero lembrar que é Ele, o Espírito Santo, que vai transformar o nosso corpo abatido para ser semelhante ao de Cristo no arrebatamento. E daí a razão da recomendação apostólica: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então a salvação é pela graça, mas impõe responsabilidades. Não é nada assim, eu recebi, posso continuar vivendo do jeito que eu bem quero. E hoje está muito assim, muito comum isso. Não tem sentido, compreende? E é aquilo que os apóstolos disseram, abstenham-se disso. Mesmo se a gente for lá para o Antigo Testamento, a vida de Abraão, a vida de Ana e Eucana, por exemplo, eu tenho uma paixão por aquele texto no capítulo 1 de Samuel, quando Eucana declara o seu amor a Ana, no meio do desassossego dela por conta das concubinas, mas diz, o meu amor é por ti mais do que o amor por muitas mulheres. Não é? Bem, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que possamos guardar a simplicidade da salvação em nosso coração e ter o cuidado. As coisas que a gente acha que é um exagero, mas não pode fazer o pé do cabelo. O que tem que ver isso com a salvação? Compreende? Coisas dessa natureza e que você vai administrando, sem querer também, obviamente, fazer guerra contra a igreja que você frequenta. Se a coisa está tão extrema, é muito melhor você procurar uma igreja que diga, não, aqui você pode fazer isso e muito mais. É um problema simples de cuidados, da maneira como nós nos conduzimos. Honrar, respeitar os nossos pastores, está lá na Carta aos Hebreus. Então temos que fazer tudo isso. Deus abençoe, grande abraço a todos.